Nesse vídeo eu vou ensinar você a como cheirar rapé. Primeiramente, você deve ir a uma tabacaria que vende produtos relacionados ao tabaco e à substância nicotínica, alcatrão. Você vai pedir um rapé, ele custa em média entre mais ou menos 3, 6 reais por aí. Existe o Convic, que é o mais refrescante, quero dizer. O Sete ervas, que vem com camomila, capim-cidreira, essas coisas. Misturado com muitos outros tipos de substância. Não, as substâncias que eu falo ervas, folhas, por aí vai. O puro, que é só o tabaco. Existe também Existe as dimensões também da latinha de rapé, a grande e a pequena. Tem também sete ervas, convic. Tem o cravo, que vem com cravo. Eu não sei muito bem, cravo, por exemplo, que eu sei cravo, existe o cravo de mascar. E existe também o... Existe outro também, só que esse não é muito comercial. Os índios costumam fabricar rapés que tem cinzas de seus ancestrais, que tem casca de árvore e por aí vai. No caso, é a casca de árvore moída. Como fazer o rapé? Pegue a folha de tabaco ou a erva que você for usar para fazer. Você tem que esperar as folhas secarem e depois moer. Você coloca as folhas no sol e moe, e esse é o processo que eu tenho. Se eu não me engano, é só isso. Pode ser que eu esteja deixando algumas lacunas aqui. Esse que é o rapé, basicamente é a folha ou a erva de chá, de erva ou folha moída. Você seca, moe e armazena. Próxima coisa. Próxima coisa que eu vou ressaltar, como cheirar o rapé. Você pode usar uma tampinha de caneta, aquela que é aberta na ponta, pode ser, por exemplo, uma tampinha de caneta da caneta Bic, ou você pode simplesmente colocar do dedo, levar até a narina e puxar. O rapé, ele é inalado. Existe rapé também com semente de girassol, essas coisas. E o que desde que seja inalável, você pode colocar lá. Próxima questão. Próxima coisa que vocês têm que saber é: quando você tiver cheirado muito rapé a nível de que a sua narina esteja doendo, você tem que esfregar nos dentes ou usar a outra narina. Eu recomendo, se você compra uma lata de rapé Paraguai, ela vai bem provavelmente emperrar. Depois que ela emperrar, você tem que colocar em outro recipiente. Pode ser, por exemplo, um potinho. Lembrando que o rapé não faz bem para a saúde, ele pode romper uma capilar do nariz, fazendo você deixar de sentir cheiros, sem contar também que a nicotina é uma substância cancerígena e é menos viciante que o cigarro convencional. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre cigarro. Como fazer cigarro? Compre a palha. Se você mora em zona rural, você às vezes tem um paeiro, você pode usar aquela palha. Existe a palha fina e grossa. A palha grossa é mais difícil dela romper, dela rasgar. Ou você pode comprar a seda que vem saborizada. Você pode escolher o sabor. Tem chocolate, tem a verde, que é mais básica, tem a azul, que é sem sabor até onde eu sei, tem de menta, tem várias. Procure na sua tabacaria. Outra coisa. Você tem que... você
para fazer existem vários tipos de cigarro. O convencional, que existe o cigarro de papel, que é o cigarro que quando você acende ele não apaga mais. E existe o cigarro de palha, que você até consegue apagar ele. Lembrando que o cigarro de palha você consegue apagá-lo passando do cinzeiro. O cinzeiro serve para bater cinza. Para você bater cinza, ou você espera as chamas do cigarro sucumbir à palha e dá um toque com o dedo tirando a cinza, ou você pode passar no cinzeiro, porque o cinzeiro serve para bater cinza, para não cair cinza no chão. Existe também a gominha que deixa o cigarro mais estável. Existem várias marcas de cigarro, San Marino, existem vários tipos de cigarro. O cigarro Paraguai, que é como chamamos, que é um cigarro muitas vezes que às vezes vem misturado. Existe o cigarro Paraguai, que às vezes não tem marca, é totalmente artesanal, feito por pessoas envolvidas com crime, que vem com drogas, maconha, essas coisas. Inclusive o próprio cigarro eletrônico vem com drogas, muitas vezes, porque ele é contrabandeado. E o cigarro, alguns cigarros até têm marca, mas muitas vezes essas marcas elas não são patenteadas, são marcas de licença aberta que qualquer um pode fabricar e são proibidas. Se você tem na sua tabacaria, no seu boteco, no seu bar, pode ser apreendido, você pode responder por um processo criminal. Próxima coisa. Existe também o cigarro na seda, ele tem mais dificuldade de apagar. Como que eu faço um cigarro? Eu dobro a palha ou a seda, chego do outro lado, vou movendo o fumo para o meio e vou enrolando. Depois, você pode colocar também uma piteira, você pega uma piteira, faz um M com ela. Isso serve para amenizar os danos do cigarro e também para não entrar fumo na sua boca. O cigarro eletrônico, existe o pod. O que é o pod? O pod é um cigarro que... existe o pod e o vape, eu não lembro bem como é que é a sequência. Você consegue trocar o cartucho de sabor, do sabor, o outro não. E deles tem puxadas finitas, que acabam. Tem um número limitado de puxadas. O e-líquido, acho que é e-líquido. Existe também o caneta, que é um cilíndrico. Próxima coisa que eu vou ressaltar aqui. Quando você vai fumar um cigarro, uma coisa que você pode fazer é fechar a boca e fechar os olhos e olhar para cima por uns 3 segundos, que assim você vai estar tragando o cigarro. Assim você vai concentrar as substâncias do cigarro no seu cérebro. Próxima coisa. Como fumar cachimbo? O cigarro também você tem que comprar o fumo chamado de boró, quando você vai fazer o cigarro artesanal. Se o cigarro ficar muito comprido, você pode cortar. Existe a palha pequena, a palha grande, a seda grande, pequena também. Você também pode passar a língua na lateral do cigarro, aplicando saliva e fechar o cigarro, deixando-o mais estável para ele não abrir. Você também pode comprar sachês de chá para misturar com erva cidreira, com camomila, essas coisas. Próxima coisa que eu vou falar. O isqueiro. Você tem vários tipos de isqueiro. Existe o maçarico, que é o isqueiro que tem gás. Existe que quando você acende com maçarico, geralmente você não tem que puxar o cigarro, você não tem que pôr a boca e puxar. Quando você usa um isqueiro convencional, ele pode ser grande ou pequeno. Existem os isqueiros também que você consegue ver quanto de gás tem neles, que é aqueles que têm transparência na estrutura dele. Como usar o isqueiro? Coloque o dedo em cima da engrenagem, puxe rápido e aperte o botão. Quanto mais você segurar o botão, mais gás vai gastar e mais tempo a chama vai ficar acesa. Para acender o cigarro, acenda o isqueiro, coloque a ponta do cigarro. O cigarro de papel, a gente coloca a parte branca para acender, puxa
e solta, depois tira. Puxa a fumaça enquanto você está acendendo. E também, agora, o cigarro Agora, o cigarro de palha, se eu não me engano, eu não posso achar, mas você tem que puxar ele de onde está, do lado que está fechado o cigarro, se eu não me engano. Me corrija nos comentários, que eu não sou muito de fumar cigarro de palha. Eu não memorizo essas coisas. O cachimbo, ele apaga com frequência. Você pode colocar um pouquinho de cinzas, um pouco de cachaça, onde vai ficar aceso mais tempo, senão você vai gastar muito gás. E ele é puro fumo, ele não tem piteira e você consegue colocar muito fumo. Você pode colocar, por exemplo, como diz, cachaça. Você pode colocar também, no caso você tem que colocar algum álcool etanol. Você pode colocar cachaça, você pode colocar cinzas. Como você coloca? Coloca fumo no fundo, põe um pouco de fumo, mais cinzas, mais fumo e mais cinzas. Mistura e pronto. Agora o tabaco de mascar. Como mascar o tabaco de mascar? Pegue seu canivete, picar fumo, pique. Você pode. Existe o tabaco de mascar em tablete e existe também o tabaco de mascar em fumo de rolo. Você vai picar bem pequeno, você vai usar o canivete, você vai aplicar uma força e você vai aplicar uma força e vai picar uma parte na ponta. Depois você vai basicamente você tem que picar o menor possível. É quase a mesma coisa de picar uma cebola, por exemplo. Você pica o menor possível. Depois você vai levar até a lateral da boca e você vai mascar. Não pode engolir e você tem que ir mascando devagar, senão você vai sentir tipo uma queimação na boca. Depois que ele perder a essência, você cospe. E é isso, basicamente.